Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Entenda o que é e quais são seus objetivos. Sejam bem-vindos ao canal da IATO. Meu nome é Beatriz, eu sou coordenadora de projetos aqui e eu sou formada em Engenharia Ambiental. Já faz alguns anos que eu trabalho com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então vamos falar um pouquinho sobre ela e analisar um pouco sobre o que ela traz. Para começarmos a falar sobre esse tema, precisamos entender então o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e como que ela surgiu. Em 2007, surgiu a Política Nacional de Saneamento Básico. E por que eu trago ela? Ela traz a definição de que gerenciamento de resíduos sólidos é um sistema básico de infraestrutura e que todos deveriam ter acesso a ela. Isso foi um primeiro passo para a gente caminhar para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nasceu em 2010, onde ela traz, organiza e estrutura e dá diretrizes de como nós devemos lidar com o nosso lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela tem diversos objetivos, sendo os principais garantir uma destinação adequada e trabalhar o encerramento dos lixões, além de trabalhar a inclusão social e valorização dos catadores de materiais recicláveis e garantir a sustentabilidade da forma como lidamos com os nossos resíduos e os recursos naturais. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos alguns marcos e algumas ferramentas que foram surgindo para conseguir atender às obrigações que ela coloca. Como, por exemplo, o CNIR, que consolida e unifica todos os dados e informações a respeito do gerenciamento de resíduos no Brasil. Uma outra que a gente pode citar é a Política Nacional de Educação Ambiental, que vem tentando sanar a questão da conscientização e envolvimento da população com a temática. Outro que a gente pode citar é a Logística Reversa, que é abordada nessa lei e deu vida ao crédito de logística reversa, que conecta empresas com cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Outro programa que surgiu foi o programa do Lixão Zero, que previa meta para encerramento dos lixões. Infelizmente, nós não conseguimos atingir essa meta que previa o encerramento de todos os lixões até agosto de 2024. E por isso nós estamos reavaliando e em breve terá outras leis com outras metas para que a gente consiga atingir esse objetivo. Uma das principais e primeiras iniciativas que partiu da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a definição de responsabilidade compartilhada. O que ela define? Cada pessoa que gera o resíduo é responsável por aquele resíduo que ela gerou. Então, por exemplo, uma pessoa, seja ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, se ela faz o descarte de algum resíduo contaminante em um rio e aquele rio é contaminado por aquele descarte, é de total responsabilidade dessa pessoa lidar com o impacto que ela causou. Parte dessa premissa. Dentro disso, a gente tem três atores. A gente tem os órgãos públicos, temos as empresas e temos as pessoas físicas. Cada uma delas, dentro dessa lei, tem suas responsabilidades. Os órgãos públicos, eles têm a responsabilidade de estruturar e fornecer acesso a toda a população em relação ao gerenciamento de resíduos. Então, a coleta de resíduos que acontece na nossa casa, a coleta seletiva, educação ambiental, conscientização, cobrar a participação das empresas e das pessoas em relação ao cumprimento dessa lei. Isso tudo são responsabilidades dos órgãos públicos. Para as empresas, elas têm a responsabilidade de trabalhar a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação adequada desses resíduos, além de trabalhar também a conscientização dos seus funcionários ali dentro das empresas. Mas não se limita apenas a isso. A política entende que se aquela empresa ela gerou um produto e aquele produto estava em uma embalagem, ela também é responsável por essa embalagem. Afinal, vamos pensar em uma empresa de bebida. Ela vende bebida, ela não vende embalagem, ela não vende latinha. Ela quem colocou aquela embalagem, aquela latinha no mercado. Portanto, depois do seu consumo e o descarte que ela é realizada, é de responsabilidade da empresa fazer com que a logística reversa dessa embalagem aconteça. E por último, mas não menos importante, nós temos as pessoas físicas. Então, qual que é a nossa responsabilidade como cidadão? É realmente se inteirar sobre como está sendo a coleta de resíduos no seu município, no seu bairro, participar da coleta seletiva e principalmente cobrar os órgãos públicos que você tenha acesso a esse serviço que é de seu direito. Compreendendo como que funciona o sistema de gerenciamento de resíduos no Brasil, nós conseguimos olhar um pouco mais para os desafios para a implementação dessa política no país. Como, por exemplo, a partir das responsabilidades que cada ator tem, a gente consegue identificar
A dificuldade em relação à implementação, mudança cultural, mudança comportamental, para garantir que a população também faça parte dessa política. Contribua fazendo a separação dos resíduos, contribua sem fazer descarte inadequado. Esse é um dos primeiros passos, um dos primeiros desafios que a gente tem. E por último, a gente também enfrenta alguns desafios em relação à viabilidade econômica para fazer com que esse sistema seja implementado de maneira eficiente, principalmente em relação ao tamanho do país, que acaba tendo muita diferença geográfica, diferença cultural, que acaba dificultando a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas vamos falar do lado positivo dos impactos gerados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu o que realmente é uma coleta seletiva bem definida, bem estruturada. E com isso, nós estamos vendo cada vez mais municípios aderindo às obrigações que a política prega. O que é então a coleta seletiva bem estruturada? Ela vem trabalhando a inclusão e a valorização das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. A participação dessa classe no sistema de gerenciamento de resíduos no Brasil vem sendo muito bem trabalhada e estruturada. Um outro ponto positivo é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem tornando obsoleta a economia linear. Trabalhando, então, quais são os conceitos para a gente ter uma economia circular sustentável e adequada? Então, o que é a economia circular que vem sendo trabalhada dentro dessa política? Ela prevê que os resíduos eles podem ser reintroduzidos dentro do mercado produtivo. Então hoje nós fazemos a extração de matérias-primas para produzir os materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. A economia linear extrai, produz, consome e depois é descartado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como a economia circular, prevê que podemos extrair, produzir, consumir, descartar para a reciclagem e assim conseguiríamos fazer a reintrodução desse material dentro da cadeia produtiva. Por isso que ele fecha o ciclo. Ou seja, ela prevê que os resíduos eles podem ser reconsiderados como uma matéria-prima. Com essa movimentação, nós conseguimos fazer que a estruturação de gerenciamento de resíduos sólidos do Brasil não só demande recurso financeiro, mas também gere recurso financeiro. Como podemos ver, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é muito complexa, muito abrangente, e ainda assim ela vem se adaptando perante a realidade que nós enfrentamos. Não existe uma solução óbvia e rápida para todos os problemas que nós temos hoje de gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Para isso, o futuro dela vai ser cada vez cobrar mais a participação da população, cobrar cada vez mais a participação de órgãos públicos e cobrar cada vez mais a participação de empresas privadas. Um outro resultado que podemos já observar que vem acontecendo é esse apoio socioeconômico que estamos dando para cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. É um caminho que nós já estamos percorrendo e que vem se fortalecendo cada vez mais. Ele é muito interessante e muito importante porque ele vem conectando as empresas e essas cooperativas, realmente fazendo com que cada um tenha suas responsabilidades e trabalhem de forma unificada. Então, como empresa, como que você pode fazer a sua parte? Tenha conhecimento das suas responsabilidades e obrigações. Implemente uma coleta seletiva internamente. Envolva os seus funcionários, trabalhe educação ambiental, faça parcerias com cooperativas e associações, dê lugar de fala, tenha um PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, bem consolidado, bem estruturado, e entre em contato com o EATO para que nós possamos te ajudar a implementar as suas iniciativas e encontrar soluções para os resíduos gerados. Chegamos ao final desse vídeo, então se você gostou, curte, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo!